Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 271. Prós e contras da Guerra de Viver. As primeiras notícias da rebelião das Ilhas de Ferro chegaram prontamente a Lygeon. Ele não tinha interesse em saber quem eram os rebeldes ou como Asha lidava com suas famílias. O que lhe importava era o desempenho de sua unidade de dragões na batalha. Após anos de cultivo cuidadoso, Lygeon agora tinha 200 viver à sua disposição, junto com mais de 300 filhotes. Os filhotes foram mantidos no castelo para incubação, enquanto o restante dos Vivern foi designado para patrulhar o Porto dos Milagres, a cidade da Cordilheira e o castelo da Guarda Vermelha. Embora realizassem vários exercícios de ataque diariamente, nunca haviam sido enviados para uma missão de verdade, muito menos para um ataque em larga escala. Então, Lygeon viu a rebelião nas Ilhas de Ferro como um exercício de combate real perfeito para avaliar a eficácia de combate de sua unidade de dragões. O resultado não surpreendeu, mas o processo foi decepcionante. A batalha revelou inúmeros problemas dentro do corpo de dragões. Para começar, os Vivern têm um forte senso de tribalismo. Mesmo entre a mesma espécie, tribos diferentes se tratam como inimigas mortais. Normalmente, isso não é um problema. Os Vivern alocados nos 3 castelos vieram de 3 grupos distintos de treinamento, cada um formando seu próprio grupo tribal. Mas quando esses 3 grupos se misturaram, surgiram problemas. As 3 tribos Viver começaram a atacar umas às outras, ignorando completamente os comandos de seus cavaleiros. Se o canibal não tivesse aparecido a tempo de subjugá-los, a unidade poderia ter sofrido baixas antes mesmo de enfrentar o inimigo. Além da agressividade instintiva, também havia problemas com a capacidade de carga dos Vivern. Vivern adultos são significativamente menores que os dragões verdadeiros, o maior deles mal chega ao tamanho de um elefante. Isso naturalmente limita o quanto eles podem carregar. Depois de equipá-los com uma cela de cavaleiro especialmente projetada, uma cota de malha protetora sobre áreas vitais que não impede o movimento, mas resiste a flechas, e a adição de um cavaleiro dragão, um Viver pode carregar no máximo 6 bombas de fogo selvagem. Normalmente, o peso do recipiente personalizado para as bombas também deve ser considerado, então a maioria dos Vivern só consegue carregar 4 ou 5. Lygeon agora tinha mais de 200 Vivern sob seu comando, o que significava que mais de 1000 bombas de fogo selvagem poderiam ser utilizadas em uma única batalha. No campo de batalha, esse tipo de poder de fogo poderia mudar o rumo do combate, pelo menos contra oponentes comuns. Mas diante do exército dos caminhantes brancos, o efeito de 1000 bombas de fogo selvagem provavelmente seria bem menos impressionante. Felizmente, esse problema tinha uma solução simples, bastava adicionar um ponto de abastecimento da bomba Wildfire à rede logística. Assim que a batalha começasse, os dragões poderiam reabastecer nas proximidades após lançarem suas bombas. Entretanto, comparado a esses problemas solucionáveis, a verdadeira dor de cabeça para Lygeon era a constituição física dos Vivern. Vivern nativos da costa norte de Sotórios são criaturas tropicais, completamente inadequadas para climas frios. Nesta recente campanha nas Ilhas de Ferro, dezenas de Vivern adoeceram devido ao clima. Os demais não adoeceram, mas sua resistência sofreu um impacto considerável. As Ilhas de Ferro ainda estão longe do verdadeiro frio do norte, e os Vivern já estavam tão enfraquecidos. Lygeon não conseguia imaginar o que aconteceria com eles na muralha, ou mesmo além dela. Existe alguma maneira de melhorar a resistência dos Vivern ao frio? Lygeon imediatamente convocou Malora e os outros para perguntar. Antes que Malora pudesse responder, Bronn, o chefe da Associação de Magos, interrompeu. Meu senhor, você está pensando em transformar os Vivern em dragões? Lygeon olhou para Bronn e perguntou. Você também leu os escritos do irmão Bart? Acredita que os Vivern foram criados por meio de magia de sangue? Não, a teoria do irmão Bart está completamente errada. Vivern não podem ser transformados com magia de sangue. Bronn balançou a cabeça com firmeza. 2 anos atrás, pedi aos magos de sangue que comparassem amostras de Vivern e do canibal. São espécies completamente diferentes. Seja por evolução natural ou modificação mágica, é impossível transformar um Viver em um canibal. Lygeon franziu a testa. Se for esse o caso, por que você presumiria que pretendo transformar Viver em dragões? Acho que entendi o que o presidente Bronn quis dizer, disse Malora pensativa. Vestida cada vez mais como uma maga ultimamente, ela olhou para Bronn e Lags, o chefe da corte silenciosa. Vocês progrediram no estudo do conjunto de runas na tábua do sacrifício? Fizemos alguns pequenos progressos, respondeu Lags com um sorriso, falando em língua comum ainda com um forte sotaque. Usando o sangue extraído do canibal e da glória, combinado com o conjunto de runas da tábua do sacrifício, conduzimos experimentos de fusão sanguínea em vários animais. Descobrimos que os ovos de Viver são recipientes ideais, eles podem facilmente conter o sangue magicamente carregado do canibal e da glória. Lygeon olhou para o grupo. Então vocês tiveram resultados? Por que não recebi nenhum relatório sobre isso? Porque o experimento foi um sucesso e um fracasso, disse Marloxin, o sumo sacerdote do deus da magia. Como um dos principais participantes, e o guardião oficial dos registros, ele conhecia bem os detalhes do experimento. Então, quando Lygeon perguntou, ele se adiantou para explicar o processo em detalhes. Os Vivern que eclodiram dos ovos eram deformados? Perguntou Lygeon. Algum desses Vivern deformados ainda está vivo?
Todos balançaram a cabeça. Eles já estão mortos, alguém respondeu, mas antes de morrerem, mostraram sinais de habilidades mágicas, como cuspir fogo e se tornarem invisíveis. Legion perguntou preocupado. Você descobriu a causa da falha? Não, os três que supervisionavam o experimento balançaram a cabeça. Malora, que estava por perto, rapidamente percebeu algo e disse, será que pode estar relacionado à Pedra Negra? Você usou uma grande quantidade de Pedra Negra de Achai no experimento. Pelo que eu sei, essa pedra pode ser um meteorito vindo de além do céu, contendo poderes misteriosos. Muitas pessoas sem nenhum talento mágico podem realizar magia usando-a. Por exemplo, o ingrediente principal da sombra da tarde usada pelas bruxas de Carthage é essa mesma pedra negra. A própria tábua do sacrifício contém um poder misterioso, e as runas fornecidas por Lord Legion também estão imbuídas de energia mágica. Por testes anteriores, sabemos que essas duas forças não entram em conflito. Elas, na verdade, se complementam e amplificam seus efeitos. Mas a pedra negra é diferente. Eu já testei antes. Ela tem um efeito corrosivo em qualquer forma de poder. Será que a pedra negra interferiu no seu experimento e fez com que os Viver eclodissem deformados? Os três pararam para pensar e depois concordaram com a cabeça. Vassoura disse em voz baixa, Lady Malora, você tem razão. Há muito tempo estamos acostumados a usar pedra negra como catalisador mágico, mas agora que o profeta nos forneceu runas mais estáveis, está claro que a pedra negra não é mais adequada para experimentos mágicos. Legion olhou para o grupo e perguntou com um tom sério, quando vocês estavam conduzindo seus experimentos na Caverna Negra, todos vocês estavam trabalhando separadamente, sem se comunicarem? Malora balançou a cabeça com franqueza. Já tenho muita coisa para fazer. Não tive tempo de me envolver no trabalho de mais ninguém. Os outros também concordaram. Além de alguns projetos mágicos conjuntos, a maioria de seus experimentos envolvia poderes pessoais, muitas vezes secretos. Naturalmente, eles não queriam que outras pessoas envolvidas pudessem descobrir a natureza de suas habilidades. Legion não falou muito sobre isso, nem tentou forçar a mudança de hábitos deles. Ele simplesmente disse, melhorar a resistência dos Viverna ao frio agora é uma tarefa compartilhada. Quero ver os resultados o mais rápido possível. Sim, meu senhor. Os quatro já estavam muito interessados no experimento de transformação, então nenhum deles tinha objeções à ordem de Legion. Deveríamos incluir aquele tal de Kibur nisso também? Sugeriu Malora. Ele tem um talento extraordinário para modificações e coisas do tipo. Maloxin e os outros concordaram com a cabeça. Depois de visitar a Caverna Negra e ver os guerreiros mortos-vivos que Kibur havia modificado, ficaram impressionados com seu talento. Um homem sem nenhum conhecimento profundo de magia, e sem nenhuma habilidade mágica, conseguirá criar um construto mágico por pura tentativa e erro. Esse tipo de talento desafiava qualquer explicação. Legion concordou com a cabeça e então perguntou, como está indo a pesquisa do mestre Marvin? Malora, que vinha acompanhando o progresso de Marvin, respondeu rapidamente, está quase pronto e o ritmo está acelerando. Acredito que ele conseguirá concluir o conhecimento geral básico de runas até o ano que vem. Raguiz e os outros perguntaram ansiosamente se poderiam dar uma olhada no manuscrito concluído. As habilidades práticas de Marvin eram precárias. Ele não só não era páreo para ninguém presente, como era até inferior a um aprendiz comum. Mas quando se tratava de teoria e princípios mágicos, ele superava de longe todos os outros. Os materiais de treinamento de aprendizes atuais usados na Corte Silenciosa haviam sido compilados por ele em apenas um mês. Raguiz e os outros acreditavam que se tivessem sido incumbidos de escrever um livro didático tão fundamental, teriam levado mais de uma década. Por isso tinham profundo respeito por Marvin, apesar de sua completa falta de talento mágico. Após ingressar na Caverna Negra, Marvin não demonstrou interesse em experimentos mágicos práticos. O que o fascinava era a teoria subjacente da magia. Então Legion entregou a ele todo o conhecimento mágico baseado em runas que sabia que poderia funcionar neste mundo, deixando-o para Marvin estudar e organizar. O que Legion não esperava era que em apenas 2 anos, Marvin já havia produzido resultados. Embora ansioso para ver as descobertas de Marvin, Legion conteve a curiosidade. Instruiu Malora e os outros a não perturbarem Marvin, permitindo que ele se concentrasse inteiramente em sua pesquisa. Quanto ao livro, eles o leriam assim que a versão final estivesse pronta. Embora a maioria das pessoas comuns nos 7 reinos prestasse pouca atenção às Ilhas de Ferro, exceto aquelas nas terras do norte e ocidentais, que frequentemente sofriam com seus ataques, muitos nem sabiam que as Ilhas de Ferro haviam mudado de governante anos atrás. Mas desta vez as Ilhas de Ferro viraram manchetes em todo o reino. O nome de Asha Greyjoy, a bruxa do mar, tornou-se quase um nome familiar, graças à maneira inacreditável como ela lidou com a rebelião. Ela usou seu próprio castelo como isca e destruiu a antiga fortaleza de Pique, junto com os rebeldes que ali se encontravam. Palavras como cruel ou extravagante não eram suficientes para descrever o que ela fazia. Para quem ouviu os boatos, Asha Greyjoy parecia uma completa louca. Muitos até a achavam mais desequilibrada do que seu infame tio, Euron Greyjoy. No entanto, outros viam algo diferente. Acreditavam que a loucura de Asha era apenas superficial e que por trás dela havia uma mente calculista. Após a batalha, ela despojou os rebeldes de suas terras e os colocou sob seu controle direto. Em troca de Pique, ela obteve controle prático sobre Grande Vic, Velha Vic e outras ilhas importantes. Foi uma grande vitória.
Daquele momento em diante, as Ilhas de Ferro estariam sob o comando total de Asha Greyjoy. A partir daí, ela poderia até reivindicar o título de Rainha das Ilhas de Ferro. A razão pela qual a notícia da rebelião e as ações de Asha se espalharam tão longe tão rápido, alcançando todos os cantos dos 7 reinos em apenas 10 dias, não foram apenas suas táticas selvagens. Foi também por causa dos dragões viver que Lygion havia enviado para apoiá-la. O fato de Summeral estar criando viver não era segredo. Muitos tinham visto os dragões alçarem voo de seus ninhos, patrulhando o Porto dos Milagres, Cidade da Serra e a Guarda Vermelha. Mesmo sabendo que esses viver ainda estavam longe de serem dragões de verdade, a visão lembrou a muitos a casa Targaryen. Muitos lords tentaram comprar ovos de viver para chocar e criar, mas os resultados foram previsivelmente decepcionantes. Até então, a visão geral dos dragões viver era a de que eram batedores de voo alto, capazes de dar aos exércitos uma vantagem tática ao observar o campo de batalha de cima. Ninguém acreditava que pudessem ser usados diretamente em combate. Afinal, viver não eram dragões. Não possuíam armaduras de escamas para desviar flechas ou fogo de dragão para devastar as linhas inimigas. Uma vez em terra, eram pouco mais que feras perigosas. Mas seu desempenho durante a campanha das Ilhas de Ferro provou que todos estavam errados. E não só um pouco. Os dragões viver não eram apenas capazes de lutar em batalha, eles podiam determinar seu resultado. Ninguém imaginara que Vivern, voando pelos céus e armados com fogo selvagem, pudessem demolir um castelo fortificado com tanta facilidade e fazê-lo completamente. Segundo os relatos, tudo o que restava de Pique eram algumas pedras fundamentais, e os dragões conseguiram isso em menos tempo do que o necessário para comer uma refeição. Se nem mesmo Pique conseguiu resistir a um ataque, que esperança outros castelos tinham? Entre os atordoados pelo poder destrutivo dos Vivern, ninguém o sentiu mais intensamente do que Tywin Lannister, de Rocher do Casterly, e Jon Arryn, do Ninho da Águia. Ambos perceberam que suas fortalezas outrora impenetráveis não estavam mais seguras. Antes de Lygion construir Summeral, apenas o Ninho da Águia e o Rocher do Casterly estavam erguidos no alto das montanhas, acima das nuvens. Suas localizações os tornaram alguns dos castelos mais seguros de Westeros, conquistados apenas por dragões no passado. Mas agora, com a ascensão da cavalaria de dragões viver, eles viam seus castelos como realmente eram, caixões sem oferecer segurança alguma. Capítulo 272, Deltos. Depois que a rebelião das Ilhas de Ferro provocou uma onda de discussão pública, o entusiasmo diminuiu gradualmente, deixando apenas um pequeno grupo ainda interessado no papel que os dragões viver desempenharam na batalha. Depois que tudo se acalmou, Lygion começou a se preparar para deixar o continente de Westeros e ir para Nissar. Ele sabia que nos próximos anos, talvez por muitos anos, provavelmente precisaria permanecer em Westeros. Augustus ainda era próximo dele, mas Catarina e César, que nasceram antes, estavam um pouco distantes. Afinal, nos últimos anos, ele só visitava Nissar 2 ou 3 vezes por ano, e sua última visita já havia ocorrido há meio ano. Ele estava preocupado que a essa altura, os 2 pequenos pudessem vê-lo como um estranho, apenas um tio desconhecido. Da última vez que ele saiu de Nissar, Nymeria estava grávida novamente. A julgar pela data, ela deveria estar próxima da data prevista para o parto quando ele chegasse, e Lygion planejava ficar por pelo menos mais 2 meses após o parto. Ele tinha tudo planejado, até mesmo recusar o convite do rei Robert para participar do torneio do 12º aniversário do filho. Mas os planos raramente seguem inalterados. A caminho de Porto Milagroso para embarcar em um navio, ele foi interceptado em Porto Negro por um corvo enviado por Jon, porque o ovo de dragão que estava na câmara de incubação do ninho de dragão havia anos repentinamente mostrará sinais de atividade nos últimos 2 dias. Enquanto todos acreditavam que o ovo estava morto, Lygion sempre soube que ele possuía uma vitalidade muito superior à de qualquer outro ovo de criatura. Por isso mandou construir uma incubadora especial para ele, com cuidadores designados para observar e registrar sua condição diariamente. Ele até caprichosamente colocou ovos de viver na mesma câmara, na esperança de que sua atividade pudesse, de alguma forma, estimular o ovo de dragão. Mas centenas de ovos de viver já haviam eclodido, e o ovo de dragão permanecia imóvel. Lygion começara a acreditar que ele não eclodiria até que o cometa vermelho aparecesse. Nos últimos 2 anos, sua atenção para com ele havia diminuído, e ele frequentemente olhava para os registros dos zeladores mais por rotina do que por genuína esperança. Ao ler a carta de Jon, entregue a ele pelo intendente de Blackhaven, Lygion instintivamente suspeitou que o ovo de dragão pudesse ser um pretexto, que Jon tinha algo mais que não podia dizer diretamente. Afinal, Lygion havia verificado o ovo pessoalmente antes de deixar Summeral e não encontrou nada de anormal. E agora, menos de 2 dias depois, o ovo estava reagindo de repente? Era estranho. Mas pensando bem, Jon não era do tipo que inventava coisas. Se algo tivesse realmente acontecido,
Ele teria dito sem rodeios, não se esconderia atrás de uma desculpa tão esfarrapada. Com essas dúvidas em mente, Legion alterou seus planos e retornou a Summeral. O que está acontecendo exatamente? Assim que Legion chegou à Cidade da Redenção, Jon já estava esperando no portão com seus homens. Assim que viu Legion, ele se adiantou para encontrá-lo. Meu senhor, começou Jon, mas hesitou. Olhando ao redor para os moradores que passavam e para aqueles que pararam para ver o que estava acontecendo, acrescentou, é o que escrevi na carta. Então ele realmente se moveu? Legion parou surpreso e acelerou o passo em direção ao elevador do castelo. Jon o seguiu rapidamente. Logo depois que você saiu, houve movimento. A princípio, os zeladores pensaram que era apenas imaginação deles e não relataram. Mas um dia atrás, o movimento se intensificou, até os filhotes de viver no ninho do dragão se assustaram. Todos saíram em pânico. Os que ainda não conseguiam voar caíram para a morte. Dezenas morreram, e o restante foi encontrado no septo da redenção. Além disso, ele fez uma pausa e acrescentou, todos os ovos de viver que estavam incubando na mesma sala que o ovo de dragão se estilhaçaram. Mas não havia gemas nenhuma. Era como se algo os tivesse drenado de dentro da casca. Meu senhor, aquele ovo de dragão que o fantasma lhe deu em Summeral é maligno. Você precisa ter cuidado. Legion ficou profundamente surpreso com o que ouviu e mergulhou em pensamentos silenciosos. Não disse mais nada enquanto subiam de elevador de volta ao castelo. Ao retornar, Legion foi direto para o ninho do dragão. Os zeladores estavam reunidos na plataforma da praça, cochichando nervosamente, com os rostos pálidos de medo. No momento em que viram Legion, ficaram em silêncio e abaixaram a cabeça. Legion começou a caminhar em direção à sala de incubação, mas parou de repente. Virou-se e dirigiu-se aos tratadores de dragões que vigiavam os ovos e os filhotes. Não quero ouvir nenhuma bobagem vazando lá fora. Não dê assunto para fofocas desocupadas. Entendeu? Sim, meu senhor, responderam todos ao mesmo tempo, de cabeça baixa. Sabiam muito bem que se deixassem escapar os rumores, o poço sem fundo seria seu destino final. Ao entrar no ninho do dragão, Legion imediatamente viu as fileiras organizadas de cadáveres de filhotes de viver lá dentro. Exatamente como Jon descrevera, aqueles cujas asas não estavam totalmente desenvolvidas morreram ao cair. A ideia de que Vivern se jogariam para a morte por medo só poderia ser causada por uma criatura mais aterrorizante do que um viver. Só um verdadeiro dragão poderia fazer isso. Dentro da câmara de incubação, Legion ficou surpreso ao encontrar Glory agachada ao lado do ovo de dragão, olhando fixamente para ele. Glory raramente se hospedava no castelo ultimamente. Costumava vagar pelas Montanhas Vermelhas e, segundo aqueles que a tinham visto, agora era seguida por vários gatos das sombras, o suficiente para formar uma matilha de verdade. Mas qualquer pessoa familiarizada com gatos das sombras sabia que eram criaturas solitárias. A menos que fosse época de acasalamento ou de criar filhotes, eles nunca viviam em grupos. Parecia que Glory havia quebrado essa regra. Na maioria dos lugares, uma matilha de gatos das sombras seria uma grande ameaça. Mas nas Montanhas Vermelhas, a matilha de Glória foi mais útil do que prejudicial. Eles ajudaram ativamente a expulsar os bandidos que se escondiam nas profundezas selvagens, tornando as Montanhas Vermelhas a região mais segura de toda Westeros. Como você tem tempo para vir aqui? Onde estão seus homens? Fazia meses que Legion não via Glory, e ele sentia muita falta dela. Por um momento ele deixou de lado o foco no ovo de dragão e estendeu a mão para acariciar suavemente a cabeça de Glory. Glory esfregou a cabeça carinhosamente em Legion, depois se virou para olhar o ovo de dragão e soltou um grito baixo. Era o rosnado de uma fera, mas Legion entendeu claramente o significado. Glory estava dizendo que algo assustador estava crescendo dentro do ovo. Legion ficou surpreso com isso. Glory já tinha visto o canibal antes, e mesmo ao descrever uma criatura tão enorme, ele apenas o chamava de grande. Ele nunca havia usado uma palavra como aterrorizante. E no entanto ali estava ele, usando o para descrever um ovo que nem havia chocado. Isso por si só já dizia muito sobre o medo que Glory sentia do que quer que estivesse lá dentro. Não demorou muito para Legion entender por que Glory se sentia assim. Momentos antes, bem diante de seus olhos, o ovo de dragão se mexeu levemente, e uma aura avassaladora, como a de uma fera ancestral e primitiva, emanou de dentro. Naquele instante, até o próprio Legion sentiu uma pontada de medo. Uma vontade instintiva de se ajoelhar. Glory sofreu ainda pior, ele caiu direto no chão.
A aura se espalhou rapidamente, alcançando também os que estavam do lado de fora. Uma a uma, as pessoas caíram de joelhos involuntariamente, como se estivessem se curvando em submissão diante de um ser supremo. Não é de se admirar que os filhotes de viver tenham entrado em pânico e se jogado dos penhascos. Claramente a força opressiva da aura havia excedido seus limites. Submissão não era um instinto de criaturas ainda governadas pela natureza selvagem, seu primeiro instinto foi fugir, escapar daquela presença aterrorizante que irradiava um poder tão avassalador. A aura se dissipou rapidamente, e o corpo tenso de Legion finalmente relaxou. Ele afagou a cabeça de Glory, sinalizando para que ficasse do lado de fora, e então caminhou em direção ao ovo de dragão. Após uma breve hesitação, ele se decidiu e pressionou a mão contra a casca. No momento em que sua mão tocou o ovo, uma voz antiga ecoou em seu ouvido. Deltos. Imediatamente a magia armazenada na runa do rei sem nome, no coração de Legion, irrompeu como uma represa se rompendo e inundando o ovo de dragão. A superfície do ovo começou a pulsar com tons alternados, vermelho, azul prateado, branco e preto. Nos últimos anos, Legion mal havia usado essa magia. Mesmo em batalhas, ele recorria a artefatos encantados como o sino do topo das nuvens. Após anos de acumulação, ele não tinha certeza de quanto poder a runa havia armazenado, mas sempre acreditara que seria suficiente para servi-lo na guerra contra os caminhantes brancos. E no entanto, aquela magia destinada à guerra iminente, estava agora sendo consumida como alimento para o ovo de dragão. Era inesperado, mas Legion não sentia muito arrependimento. Mesmo que o poder se esgotasse, recuperá-lo não seria difícil. No máximo, um mês. Porque a magia da runa não se regenerava do zero, ela se recuperava de uma base de 100.000, 10.000. Quanto mais ela continha, mais rápido poderia se reconstruir. À medida que a magia de Legion se derramava, a absorção do ovo rapidamente atingiu a saturação. A atração da casca diminuiu e desapareceu, permitindo que Legion retirasse a mão. Embora a drenagem mágica não tivesse esgotado as reservas da runa, a fadiga ainda se refletia na expressão de Legion. Ele recuou alguns passos, observando o ovo se mover e brilhar, enquanto remoía mentalmente o nome que acabará de ouvir, Deltos. Não era a primeira vez que ouvia aquele nome. Já o havia encontrado uma vez, nas memórias do rei sem nome. Deltos fora um antigo senhor dos dragões, um dos inimigos mais poderosos dos deuses. Após sua morte, seu corpo cobriu uma cadeia de montanhas inteira, que se tornou seu local de descanso final e o retiro isolado do rei sem nome, após ter sido destituído do título de deus da guerra e matador de dragões. Com o passar do tempo, os padrões cintilantes na casca do ovo começaram a pulsar mais rapidamente, e Legion pôde ouvir vagamente uma batida de coração, como a batida estrondosa de tambores de guerra, despertando algo primitivo dentro dele, uma vontade de lutar, de avançar para a batalha. Logo, o batimento cardíaco e o ritmo dos padrões cintilantes se sincronizaram e aceleraram novamente. Rachaduras começaram a se formar na superfície do ovo de dragão, alargando-se e aprofundando-se até que, com um tremor final, a casca se estilhaçou em incontáveis fragmentos. À medida que os pedaços caíam, a criatura dentro dele abriu suas asas, revelando-se finalmente. Do canibal já estava claro que os dragões deste mundo eram bípedes com duas asas, patas traseiras e membros anteriores com asas, o que os fazia se assemelhar a Viverna à primeira vista. Essa semelhança levou Mestre Bart a especular que os dragões eram simplesmente Vivern transformados por magia de sangue. Mas o filhote diante de Legion era algo completamente diferente. 4 patas, 4 asas. Seu corpo era longo e sinuoso, seu pescoço tão fino e alongado quanto o do canibal. Debaixo dos membros dianteiros, um par de asas se estendia para trás, em direção ao meio do corpo, enquanto um segundo par de asas crescia perto das pontas das patas traseiras, estendendo-se até o meio da cauda. O resultado era ao mesmo tempo alienígena e de uma beleza de tirar o fôlego. Sua pele também não se parecia em nada com a do canibal. Enquanto a do canibal era coberta por escamas metálicas, a pele deste filhote parecia mármore polido, lisa, sólida e brilhante. As asas eram marcadas com marcas intrincadas e desconhecidas, cada uma brilhando fracamente em tons diferentes. As duas asas dianteiras brilhavam com luz azul prateada e branco prateada, enquanto as asas traseiras brilhavam em vermelho escuro e preto azeviche, ecoando as 4 cores que haviam brilhado do ovo momentos antes. Então o filhote abriu os olhos e olhou diretamente para Legion. Ele podia sentir que o observava, o estudava. Suavemente, ele disse, Deltos. No momento em que ouviu o nome, o filhote se aproximou, pressionando-se afetuosamente contra ele, suas asas roçando suavemente seu corpo. Legion sentiu sua proximidade imediatamente mais profunda do que qualquer coisa que conhecera com Glory, ou mesmo com o canibal. Era como se compartilhassem uma só mente, uma só alma, como reflexos um do outro. A sensação mais marcante vinha da runa do rei sem nome dentro dele. A energia mágica ali armazenada fluía naturalmente entre ele e o filhote, compartilhada perfeitamente, como se seus corpos fossem um só. E naquele momento, Legion entendeu por que os dragões eram os filhos queridos deste mundo. Sua capacidade de absorver magia era impressionante. A magia que ele acabará de despejar no ovo, suficiente para alimentar semanas de batalha, já estava começando a se renovar. Ele percebeu que talvez não precisasse nem de um mês inteiro para se recuperar, talvez apenas metade disso ou até 10 dias. E isso enquanto a magia no mundo ainda estava em grande parte adormecida. Assim que o cometa vermelho retornasse e a magia começasse a se agitar novamente,
Deltus poderia permitir que ele absorvesse tanto poder que ficar sem magia se tornaria uma preocupação do passado. Legion ergueu Deltus com as 2 mãos e o sustentou. Embora o dragão parecesse pequeno, era muito mais pesado do que o esperado, muito mais pesado do que quando o ovo. Claramente, algo estranho e poderoso havia ocorrido durante sua incubação. Ele murmurou: Deltus, você chegou cedo demais. Quem dera tivesse sido 2 anos depois. Legion não estava preocupado em possuir outro dragão. Afinal, o canibal havia pavimentado o caminho. Mas ele não queria que o mundo soubesse que ele possuía um dragão como aquele. Ainda não. Não até que Deltus se tornasse forte o suficiente para se proteger. Sentindo os pensamentos de Legion, Deltus se encolheu em suas mãos. Suas asas se fecharam firmemente ao redor do corpo, e então sua forma começou a mudar. Seus membros, asas e até mesmo seu brilho se fundindo, até retornar à forma de um ovo, exatamente como antes. Capítulo 273. Inércia e mudança. Depois que Deltus retornou à sua forma de ovo de dragão, Legion deixou o ninho do dragão com o ovo em seus braços, partindo para o continente de Essos, conforme planejado originalmente. Sumeral não era um lugar adequado para criar um dragão. Havia muitos olhos e ouvidos ao redor e Deltus, ainda um jovem dragão, não conseguia controlar a aura opressiva dos antigos senhores dragões. Sempre que ele se movia em áreas povoadas, gerava pânico e caos, levando a problemas desnecessários. Essos, por outro lado, era muito mais aberta. Bem ao lado de Lorne ficavam os Campos Dourados, e além deles se estendia o Mar Dothraki, espaço mais do que suficiente para Deltus vagar livremente. Ninguém no castelo, nem mesmo Jon, sabia que o ovo de dragão havia realmente chocado. Todos simplesmente presumiram que Legion não conseguirá incubá-lo e decidiram levar o ovo para Nissar para continuar o processo. Apenas Glory sabia que uma criatura aterrorizante havia emergido de dentro dele. Ainda assim, a repentina agitação do ovo após 10 anos de silêncio atraiu considerável atenção. A morte de dezenas de filhotes de viver não pôde ser escondida. Qualquer um com o mínimo de habilidade poderia farejar o que havia acontecido no castelo no topo da montanha. Não demorou muito para que a notícia do evento fosse passada aos seus superiores por vários meios, por espiões que espreitavam a Cidade da Redenção. O que esses espiões não perceberam é que cada movimento que faziam era observado pelos homens da armadura de sangue. Se Legion não tivesse dado instruções explícitas para não interferir na disseminação de informações enganosas, eles já teriam sido capturados enquanto bisbilhotavam. Assim que a notícia se espalhou, a maioria das facções não lhe deu muita atenção. Na visão delas, Legion já possuía um dragão marinho, um dragão adulto enorme, aliás, então ganhar outro filhote não seria um grande avanço. Somente aqueles com sangue Targaryen tinham certos pensamentos, mas estes eram rapidamente reprimidos. Ao longo dos anos, muitos cobiçaram o ovo de dragão em posse de Legion, mas ninguém conseguiu roubá-lo. A maioria acabou pagando um preço alto, então agora, mesmo que alguém tivesse ambições, não ousava colocá-las em prática. Para alguns, no entanto, a partida de Legion de Westeros importava muito mais do que as agitações incomuns do ovo de dragão. Quando souberam que ele planejava ficar em Nissar por um tempo considerável, ficaram radiantes. Durante anos, Legion foi como uma montanha pesando sobre a elite dos 7 reinos. Sempre que tomavam decisões, não conseguiam deixar de considerar como Sumeral reagiria se Legion interviria. Sua ausência trouxe uma sensação de alívio, tanto mental quanto físico. Ambições reprimidas começaram a ressurgir. Disputas por poder, esquemas e conspirações começaram a vir à tona, especialmente em Porto Real, o coração dos 7 reinos, que rapidamente se transformou em um turbilhão de intrigas políticas. Longe da turbulência de Westeros, Legion passou quase um mês no mar antes de chegar a Nissar. Lá, ele passaria os 6 meses seguintes. Durante esses 6 meses, ele ficou com a esposa e os filhos. Nymeria deu à luz no mesmo dia em que ele chegou, gêmeos novamente como antes. O menino se chamava Alexandre e a menina Isabel. Ao longo daquele semestre, várias notícias chegaram de Westeros. Por exemplo, Vaimar Royce ainda encontrou seu fim nas mãos dos caminhantes brancos. Embora a Patrulha da Noite tivesse expandido seu efetivo de patrulheiros várias vezes, o grupo de Vaimar tinha 40 ou 50 homens. Eles ainda eram tão frágeis quanto crianças contra os caminhantes brancos. A diferença era que a Patrulha da Noite agora tratava o assunto com extrema seriedade. O velho urso Jeor Mormon prontamente relatou o incidente ao Trono de Ferro e enviou cartas a todos os grandes senhores dos 7 reinos. Ele até enviou alguém pessoalmente a Nissar para informar Legion diretamente. Não foi surpresa que o velho urso estivesse tão nervoso, o ataque a Vaimar aconteceu assustadoramente perto da muralha. Um único dia de viagem poderia levar os caminhantes brancos até sua base.
Com eles avançando tão ao sul, ele temia que levaria apenas alguns dias até que uma horda de acólitos aparecesse diante de seus olhos. Li Jion ordenou ao mensageiro da patrulha da noite que levasse uma carta ao velho urso. O conteúdo era simples: unir-se aos selvagens além da muralha. Na verdade, Li Jion já havia sugerido isso ao velho urso no final de sua expedição além da muralha. Ele acreditava que diante de uma ameaça comum como os caminhantes brancos, inimigos de todos os seres vivos, a patrulha da noite e as tribos selvagens deveriam considerar apaziguar as hostilidades e unir forças. Mas ele claramente subestimou a profundidade do ódio construído ao longo de milhares de anos entre os dois lados. Com o tempo, as relações não só não melhoraram, como pioraram. À medida que a patrulha da noite se fortalecia, lançava repetidos ataques a assentamentos selvagens, aprofundando a animosidade. A chance de qualquer cooperação praticamente desaparecera. Assim como na série da vida anterior, o plano de Jon de permitir que os selvagens cruzassem para o sul da muralha jamais se concretizaria ali. Naquela época, Jon só conseguiu convencer a patrulha da noite porque seus números haviam diminuído para menos de 1000. Eles precisavam da ajuda dos selvagens para se defender dos caminhantes brancos. No entanto, com o apoio renovado de vários territórios, especialmente depois que Vila se juntou à patrulha da noite, o apoio da Campina aumentou significativamente. A patrulha da noite gradualmente recuperou sua antiga força. Todos os castelos ao longo da muralha foram reativados, e eles não precisavam mais da ajuda dos selvagens além da muralha. Como resultado, qualquer cooperação entre os dois lados havia caído essencialmente a zero. Li Jion estava ciente disso, mas ainda esperava que a patrulha da noite permitisse que os selvagens cruzassem a muralha. Em sua opinião, mesmo que a cooperação não fosse possível, os selvagens não deveriam ser deixados ao norte da muralha para serem recrutados pelos caminhantes brancos. Realocá-los para Dádiva, ao sul da muralha, poderia criar uma nova linha de defesa, de modo que se algo desse errado na muralha, os selvagens pudessem atuar como uma barreira temporária contra o avanço dos caminhantes brancos para o sul. Ainda assim, a julgar pela atitude do oficial da patrulha da noite que havia partido em nome do velho urso, Li Jion já podia dizer que sua proposta provavelmente não levaria a lugar nenhum. Então, depois que o mensageiro da patrulha da noite partiu, Li Jion enviou ordens, uma para Dassei na Ilha do Urso, e outra para os 3 Krakens estacionados permanentemente nas Ilhas de Ferro, instruindo-os a preparar navios, monitorar a atividade além da muralha e estar prontos para transportar quaisquer selvagens que fugissem para a costa congelada para a Ilha do Urso, as Ilhas de Ferro e as Águas Cinzentas. Ele também enviou uma carta a Olan Reed, senhor dos pântanos, pedindo-lhe que preparasse os pântanos para receber refugiados de além da muralha a qualquer momento. Li Jion sempre manteve laços com os pântanos. Inicialmente isso visava facilitar o contato com os filhos da floresta que viviam nos grandes pântanos. Mais tarde, ele e os pântanos começaram a negociar com lama, extraindo grandes quantidades dela para usar como fertilizante em terras agrícolas. O comércio resultante fortaleceu ainda mais o relacionamento entre eles. Por fim, Li Jion discutiu com Olan a ideia de modificar parte dos pântanos para criar um assentamento costeiro temporário. Se a Ilha do Urso e as Ilhas de Ferro não pudessem abrigar todos os selvagens que chegavam, eles poderiam ser transferidos para esse local temporário por um tempo, e de lá, Li Jion providenciaria o transporte gradual deles para Salão Estival. Tanto Sumeral quanto o Reino de Lorne agora tinham uma demanda crescente por população, e embora os selvagens fossem conhecidos por serem indisciplinados, não havia como negar que homens, mulheres e até crianças entre eles eram todos trabalhadores capazes. Quanto à continuidade do antigo modo de vida dos selvagens, Li Jion não estava nem um pouco preocupado. Assim que cruzassem a muralha, não tomariam essas decisões sozinhos. Além disso, na costa congelada, Dassei e Asha já os estariam selecionando, e apenas aqueles abertos ao novo sistema seriam enviados no final. Além da situação além da muralha e na muralha, o que mais preocupava Li Jion era a agitação em Porto Real. O 12º torneio do Dia do Nome de Joffrey ocorreu conforme o planejado. Na partida final, Brienne, a Cavaleira Perfeita, derrotou Loras Tyrell, o Cavaleiro das Flores, para vencer o Campeonato de Justas. Após o evento, Brienne aceitou o convite de Lord Henry para se tornar sua capitã da guarda. Após o torneio, a mão do rei Jon Arryn teve uma discussão repentina e acalorada com o rei Robert, supostamente sobre o noivado de Joffrey. Robert aparentemente havia mudado de ideia sobre o casamento de Joffrey com Margaery Tyrell e queria romper o noivado para que Joffrey pudesse se casar com Sansa, a filha mais velha de Eddard Stark. Jon Arryn se opôs veementemente, alegando que tal atitude insultaria profundamente o Guardião do Sul e poderia causar uma ruptura completa entre a Campina e o Trono de Ferro. A discussão se intensificou rapidamente. Robert acusou Jon Arryn de querer arranjar um casamento entre seu próprio filho e Sansa.
No auge do confronto, Robert chegou a desembainhar a espada. No final, a briga foi apaziguada graças à intervenção de Sor Barristan. Mas seja pelo estresse do confronto ou por uma condição subjacente, John Arryn desmaiou após retornar à Torre da Mão, entrando em coma e perdendo toda a consciência. Parecia o fim para ele. Naquela mesma noite, Lysa Tully deixou a Fortaleza Vermelha com o filho e embarcou em um navio de volta para a Vila Gaivota. Ao mesmo tempo, rumores preocupantes começaram a circular em Porto Real. Um boato afirmava que Robert queria cancelar o noivado porque havia gostado de Margaery e desejava torná-la sua amante. Outro alegou que John Arryn não havia ficado doente, ele havia sido envenenado, e o culpado era alguém dentro da Fortaleza Vermelha. A cidade estava inundada de fofocas, tornando quase impossível separar a verdade da invenção. Todos esses rumores, juntamente com as informações de Porto Real, chegaram às mãos de Lysion. Depois de ler tudo, ele não pôde deixar de refletir sobre a força da inércia histórica, como mesmo pequenas mudanças não conseguiam abalar seu curso. A inteligência também informou que Robert havia tomado a decisão, durante a reunião do Pequeno Conselho, de viajar a Winterfell e convidar Eddard Stark para se tornar a mão do rei. Isso enfureceu Santanis, que há muito cobiçava o cargo. Naquela mesma noite, ele deixou Porto Real e retornou à Pedra do Dragão. A julgar pelo momento do relatório, quando Lysion recebeu a informação, John Arryn provavelmente já estava morto, e Robert deveria estar a caminho de Winterfell. O que chamou ainda mais a atenção de Lysion, no entanto, foi outra notícia. O culto da perdição havia surgido em Porto Real e estava em contato próximo com Mindinho, Petyr Baelís. Alguns anos atrás, a grande doença da primavera impulsionou significativamente a reputação da fé dos Sete nos Sete Reinos. Ao mesmo tempo, vários cultos menores com temática de desastres começaram a surgir, um deles sendo a fé da perdição. Quando Lysion ouviu falar disso pela primeira vez, não deu muita importância, descartando-o como apenas uma distorção da adoração ao Deus da Calamidade. Devido à orientação de Lysion, a fé do Deus da Calamidade não utilizou a praga para disseminar seus ensinamentos em Westeros. Em vez disso, apenas a promoveu por toda Essos. Isso deixou um vazio em Westeros, a ausência de uma fé centrada na catástrofe. Foi nesse vácuo que a fé da perdição começou a se enraizar entre o povo comum dos Sete Reinos. Impulsionada pelo medo da peste, a fé da perdição se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, infiltrou-se nas classes mais baixas e começou a se infiltrar nos escalões mais altos da sociedade. A fé dos Sete percebeu, e percebendo semelhanças entre esse culto e os seguidores do Deus da Calamidade, enviou emissários para questionar Lysion sobre sua origem. Foi então que Lysion percebeu que algo estava errado. Ele cooperou com a fé dos Sete para investigar os pregadores do culto, apenas para descobrir que cada um deles era um fanático. Uma vez capturados, eles se suicidavam imediatamente. Mesmo assim, o pessoal de Lysion conseguiu capturar alguns vivos e administrar o soro da verdade, extraindo alguns detalhes secretos sobre a fé da perdição. Os pregadores eram pescadores e marinheiros comuns que haviam sido capturados por piratas durante um ataque. Eles foram levados para uma caverna em uma ilha, onde testemunharam o que alegaram ser sinais apocalípticos, visões tão poderosas que eles foram instantaneamente iluminados e convertidos na hora. Mas quando questionados especificamente sobre o que viram naquela caverna, foi como se um gatilho tivesse sido acionado. Cada um deles enlouqueceu falando bobagem sem sentido algum. Após o expurgo conjunto da fé dos Sete e das forças de Lysion, os cultistas da perdição desapareceram sem deixar vestígios. Nem mesmo a fé dos Sete conseguiu encontrar nenhum sinal deles. A fé acabou perdendo o interesse no assunto, instruindo a Inquisição a simplesmente ficar de olho nos seguidores da perdição enquanto perseguia bruxas e outros hereges. Lysion, por outro lado, permaneceu profundamente envolvido. Ele fez com que Balin e Lothor criassem um departamento especial dedicado a rastrear o culto e até mesmo destinou uma grande quantia de dinheiro para o esforço. Ainda assim, nenhuma novidade surgiu por um longo tempo até agora. O fato de o culto da perdição ter reaparecido em Porto Real, e em um momento tão delicado, foi uma completa surpresa. A preocupação de Lysion com o culto da perdição decorria de um detalhe específico. Quando soube que os pregadores haviam sido levados por piratas para uma caverna em uma ilha fria e remota, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Suspeitou de uma conexão com as Ilhas de Ferro e enviou os registros do interrogatório para Asha, pedindo-lhe que determinasse se algum dos captores era dos Homens de Ferro. Com certeza, um dos subordinados de Asha reconheceu alguém pelas descrições, um contramestre nascido no ferro de um navio longo da Frota de Ferro, que já havia desertado com Victarion para seguir Euron. Essa confirmação solidificou a crença de Lysion de que Euron estava por trás da ascensão da fé da perdição. Então, ao receber o relato de que cultistas da perdição haviam aparecido em Porto Real, Lysion se preparou para enviar ordens imediatamente, instruindo seu povo a prender os cultistas e mantê-los para interrogatório pessoal após seu retorno. Mas antes que a ordem pudesse ser enviada, outro relatório de inteligência chegou, desta vez enviado diretamente de Porto Real, ignorando completamente Summeral. Continha apenas uma única mensagem assustadora: o chifre do inverno estava desaparecido. Capítulo 274. Crescimento de meio ano. Você está se preparando para voltar? Na sauna que Lysion havia construído, Nymeria despejou uma concha de água nas pedras aquecidas. Quando uma nuvem de vapor subiu, ela sentou-se ao lado de Lysion e perguntou de repente. Sim, Lysion assentiu. Quando você vai voltar?
Nimeria perguntou novamente. Provavelmente ficarei em Westeros pelos próximos anos, respondeu Ligion firmemente. É por causa dos caminhantes brancos no norte? Nimeria sentiu que Ligion estava ficando cada vez mais tenso ultimamente, e em toda Westeros, parecia haver apenas uma coisa capaz de deixá-lo tão inquieto. Ligion assentiu. Se tudo correr como esperado, irei para a muralha para enfrentar os caminhantes brancos em uma batalha final. Independentemente do resultado, voltarei em alguns anos. Eu vou com você, disse Nimeria sem hesitar. Não. Ficar aqui é mais importante do que ir comigo para Westeros. Ligion balançou a cabeça com uma expressão séria. Se perdermos, teremos que recuar para Essos e você será nosso substituto. Você não está confiante? Nimeria olhou para ele e perguntou baixinho. Ligion não respondeu. Ele simplesmente se levantou e fez sinal para que ela o seguisse. Os dois saíram da sauna, vestiram roupas leves, montaram em cavalos com um grupo de guardas roinares e cavalgaram em direção às colinas Ron mais próximas. Em pouco tempo, o grupo chegou à orla de uma floresta ancestral aninhada no coração da mata outonal. Ligion fez sinal para que parassem. Momentos depois, os cavalos de guerra sob eles ficaram subitamente inquietos, andando nervosamente como se tivessem sentido um predador mortal por perto. Logo depois caíram de joelhos, apavorados. Todos os roinares ficaram chocados. Aqueles não eram cavalos comuns, eram cavalos de guerra Dothraki de alta qualidade, especialmente treinados para resistir ao pânico. Nem mesmo um ataque de fera selvagem normalmente os deixaria tão fracos. Mas Nimeria sentiu algo completamente diferente. Ao contrário dos outros, ela sentiu um ser poderoso e misterioso se aproximando rapidamente. Sua aura superava em muito até mesmo a do velho do rio e se assemelhava muito à presença da mãe Rhoyne que ela sentirá durante seu despertar no rio Rhoyne. Enquanto todos desmontavam e olhavam incertos para a floresta, um dragão estranho, do tamanho de uma serpente terrestre, surgiu do topo das árvores, planando sobre suas cabeças em um arco gracioso antes de pousar firmemente na frente deles. O nome dele é Deltos. Ele é meu dragão, disse Ligion, apresentando Nimeria que estava atordoada. Nimeria vira o canibal, o Kraken e o velho do mar. Ela até tinha uma serpente aquática. Ela já vira criaturas mais místicas do que a maioria das pessoas jamais veria em vida. Mas agora, diante dela, Deltos se sentia mais maravilhoso do que qualquer um deles, como se ele fosse a própria maravilha. Com um corpo longo e esguio, 4 patas e 4 asas, uma pele semelhante a mármore e uma cabeça majestosa e elegante, ele irradiava uma sensação de esplendor régio. Comparado ao canibal, Deltos fazia o outro dragão parecer um selvagem bruto, enquanto ele próprio se assemelhava a um nobre rei. Era aquele ovo de dragão. Nimeria de repente se lembrou e perguntou. Sim, Ligion assentiu. Nimeria franziu a testa. Quando eclodiu? Antes de chegarmos a Nissar, respondeu Ligion. Nimeria lançou-lhe um olhar penetrante. Você escondeu bem, 6 meses e nenhuma palavra. Deltos é realmente único. Nenhum dragão como ele jamais existiu. Se eu tivesse trazido para Nissar, ele teria chamado muita atenção. Ligion balançou a cabeça. E ele não conseguia controlar totalmente sua aura de dragão. 6 meses atrás, ela era dezenas de vezes mais forte do que agora. Se ele tivesse aparecido em Nissar naquela época, receio. Você ainda deveria ter me contado. Nimeria disse, claramente chateada. Naquele momento, Deltos emitiu um som baixo e ressonante, como o vento da montanha farfalhando nas árvores ou o som profundo de tambores distantes. Não era nada mais do que um som não dito e desumano, mas de alguma forma, Nimeria entendeu o significado que ele carregava. Você disse a ele para não me contar, não é? Ela perguntou em confirmação. Deltos assentiu e então soltou o mesmo som característico novamente, expressando sua resposta. Não gosta de mim? Nimeria parou ao ouvir o som, lançando um olhar estranho para Deltos. Você realmente não se segura. Deltos ergueu a cabeça orgulhosamente, olhando para Nimeria de cima e soltando um grito que carregava um inconfundível ar de autoridade. Não só eu. Você não gosta de mais ninguém neste mundo além de Ligion? Nimeria entendeu o significado por trás do som e franziu a testa. Ela se virou para Ligion. Você não vai dizer nada a ele? Ele não é como Glory ou canibal. Ele é meu companheiro. Não existe um vínculo de mestre e servo entre nós. É como meu relacionamento com Spark, a criança da floresta, não restringirei seus pensamentos ou liberdade, e ele não tentará influenciar os meus. Ligion sorriu. Eu gosto desse tipo de parceria. Deltos abaixou a cabeça e carinhosamente aninhou Ligion, que estendeu a mão para acariciar gentilmente seu pescoço. Observando isso, Nimeria não pôde deixar de sentir uma pontada de ciúmes. Então, num tom aparentemente casual, perguntou. É uma mulher? Ligion virou a cabeça com uma expressão estranha. Depois de todos esses anos juntos, ele entendeu imediatamente por que ela havia perguntado. Ele riu. Dragões antigos não têm gênero. Deltos claramente percebeu a implicação nas palavras de Nimeria e lançou-lhe um olhar de indisfarçável desprezo. Nimeria sentiu uma onda repentina de constrangimento e rapidamente desviou o olhar. No estado atual, ainda é um filhote. Você nem consegue montá-lo ainda. Como ele pode te ajudar a lutar contra os caminhantes brancos? Ligion não respondeu diretamente. Em vez disso, disse a Deltos. Vamos ver o quanto você melhorou neste mês. Assim que as palavras saíram de sua boca, Deltos abriu as asas. Num instante, sua figura esguia ao seu voo. Nimeria, sempre observadora, percebeu imediatamente que Deltos não decolou como um viver típico. Não houve impulso inicial.
nem batidas de asas para gerar sustentação. Ele simplesmente abriu as asas e disparou para cima, sem esforço e sem fazer barulho. Num piscar de olhos, ele desapareceu nas nuvens acima. Enquanto Nimeria ainda se perguntava como ele havia voado daquele jeito, as nuvens brancas acima de repente se transformaram em nuvens negras de tempestade. Raios brilhavam no céu em todas as direções. Então, do coração da tempestade, Deltus irrompeu, com todo o seu corpo envolto em relâmpagos crepitantes. Ele mergulhou, deixando um rastro de raios atrás de si como lâminas caindo dos céus. Eles atingiram a floresta abaixo como espadas divinas, despedaçando árvores com o impacto. Muitas árvores explodiram com os golpes, enquanto outras pegaram fogo instantaneamente, transformando a floresta em um inferno. O dragão relâmpago voou baixo sobre a floresta em chamas. Ele abriu bem a boca, e uma rajada de chamas de dragão, branca e semelhante a uma névoa jorrou, cobrindo as chamas abaixo. Em um instante, o fogo se apagou e toda a floresta congelou, transformando-se em uma escultura de gelo. Um rugido ensurdecedor se seguiu, sacudindo os céus. Todas as nuvens de tempestade no céu descarregaram seus raios ao mesmo tempo, atingindo o corpo de Deltus. Sua forma se desvaneceu em um vulto de puro relâmpago, um dragão feito inteiramente de tempestade e energia. Então, com a mesma rapidez, se reformou em carne sólida. O relâmpago desapareceu e Deltus, agora de volta à sua forma original, desceu lentamente do céu, pousando no exato ponto de onde havia decolado, como se nunca tivesse partido. Deus da calamidade! Deus da calamidade! Um guarda-Roinares não conseguiu evitar gritar de admiração, caindo de joelhos e curvando a cabeça. Um por um, os outros guardas Roinares seguiram o exemplo, ajoelhando-se diante de Deltus. Embora os Roinares adorassem a mãe Roine, eles também tinham profunda reverência pelo Deus da calamidade. O que Deltus acabará de exibir tinha uma semelhança impressionante com as antigas lendas do Deus da calamidade. Combinado com sua aura de dragão ancestral, isso causou medo no coração deles, levando-os a se ajoelharem em adoração. Mas Legion estava claramente descontente. Para ele, tal comportamento era inaceitável para um guarda pessoal. Mesmo diante de um deus, um guarda-costas deve engolir o medo e cumprir seu dever, não cair de joelhos e rezar. Então ele franziu a testa e disse para Nimeria, ainda atordoada: seus guardas não parecem ser lá grande coisa. Eu deveria enviar um grupo de irmãs da redenção em seu lugar. Não precisa. Estou bem como estou. Nimeria balançou a cabeça, recusando educadamente a oferta de Legion. Então, tomada pela curiosidade, perguntou: aquilo foi magia que ele acabou de usar? Antes que Legion pudesse responder, Deltus lançou um olhar para Nimeria, um revirar de olhos inconfundível, como se dissesse: o que mais seria senão mágica? Não havia som algum, mas a expressão de Deltus era tão clara que palavras não eram necessárias. Um dragão revirando os olhos para ela. Só isso já fazia Nimeria sentir uma estranha vontade de rir. Mesmo assim, ela olhou para Legion, esperando sua explicação. Não é um dragão, disse Legion, sério. É um dragão ancestral. Há uma grande diferença. Dragões só respiram fogo. Dragões ancestrais podem usar magia. O fogo de dragão deles muda dependendo da magia que canalizam. Ele se virou para Deltus e perguntou: você acabou de usar 2 dos seus poderes. E os outros 2? Ainda não consegue controlá-los? Deltus assentiu e, por meio de sua ligação mental com Legion, explicou que não seria capaz de acessar o poder de seu segundo par de asas até que crescesse e dominasse completamente as forças concedidas pelo primeiro par. Os 2 poderes restantes, disse ele, eram fortes demais. Ele poderia usá-los, mas não sem perder o controle. Se isso acontecesse, a floresta inteira poderia ser destruída, e nem mesmo Legion seria capaz de impedir a devastação. Legion não insistiu mais. Depois de passar meio ano com Deltus, ele percebeu o quão inteligente o dragão ancestral era, que ele tinha seus próprios métodos de treinamento, seu próprio ritmo. Não havia necessidade de interferir. Voltando-se para Nimeria, Legion disse: você não precisa mais se preocupar. Com Deltus e minha própria força, a menos que encontremos um deus de verdade, nem mesmo um exército de caminhantes brancos conseguiria me deter. Nimeria concordou com a cabeça, finalmente deixando de lado a última de suas preocupações com a segurança dele. Legion continuou: depois que eu partir, certifique-se de continuar estocando alimentos e plantando. Se eu estiver certo, o longo inverno chegará em alguns anos, e será longo. Essos provavelmente também estará coberto de neve. Você precisa se preparar com antecedência. Entendo, respondeu Nimeria com um aceno de cabeça. Legion se virou para Deltus e deu uma ordem direta: estou voltando para Westeros. Você vem comigo. Deltus não se opôs, mas depois de um momento, soltou um rugido baixo como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer. Você quer ir para a fortaleza valeriana antes de voltar? Nimeria imediatamente entendeu o significado por trás do som e perguntou incrédula: aquele lugar é como o 7º círculo do inferno, vulcões em erupção sem parar, uma névoa constante de cinzas e fumaça.
Dizem que os vulcões de lá levam direto para o submundo e demônios emergem das profundezas. Inúmeras pessoas entraram, e nenhuma jamais saiu viva. Apenas a Aérea Targaryen, que montava Balerion, conseguiu sair, e mesmo assim, mal havia diferença entre estar viva e morta. Ela ainda morreu em agonia. E agora você quer ir para aquele lugar amaldiçoado? Lygion a interrompeu gentilmente, tranquilizando-a. Eu não sou como os outros. E Deltos não é um dragão como Balerion. Sinceramente, mesmo que ele não tivesse tocado no assunto, eu já estava planejando parar lá no meu caminho de volta para Westeros. Nymeria ignorou a explicação dele e voltou seu olhar para Deltos. Por que você quer ir para a Fortaleza Valeriana? Mas Deltos claramente não tinha intenção de responder. Ele inclinou a cabeça dramaticamente e se recusou a sequer olhar para ela. Vendo isso, Nymeria se sentiu entretida e irritada ao mesmo tempo. Ela também sabia que uma vez que Lygion tomasse uma decisão, nada mudaria. Então ela não perguntou novamente. Em vez disso, escolheu confiar na força de Lygion e Deltos. Lygion não levou Deltos para Nissar. Em vez disso, disse-lhe para esperar perto do Lago da Ger. Após retornar a Nissar, Lygion passou um último dia precioso com seus filhos. Na manhã seguinte, vestiu a armadura e a espada larga do cavaleiro banido e partiu de Nissar. Ele seguiu até o Lago da Adaga, onde Deltos o aguardava. Juntos, voaram em direção à Fortaleza Valeriana. Capítulo 275, Ela e Yara. Habitantes monstruosos de Oroz. Embora ela não tivesse o direito de chamar ninguém de monstro, não havia como negar que algumas pessoas eram mais monstruosas do que os próprios monstros. Ela e Yara eram de Mantares, uma cidade ao norte das terras do Longo Verão, aninhada contra o Mar dos Suspiros. Dizia-se que centenas de anos atrás, a cidade prosperara, tão próspera que mesmo agora, os mais velhos da família frequentemente falavam de seus dias dourados, relembrando o esplendor dos senhores dragões valerianos que outrora a governaram. Agora não passava de ruínas, uma cidade em ruínas, tomada por criaturas retorcidas e deformadas. Como a maioria dos mantarianos, ela e Yara ganhavam a vida catando relíquias das ruínas de Valíria e vendendo-as para caravanas de Mantares que passavam. No entanto, após séculos de busca, todos os artefatos seguros e valiosos já haviam sido levados. Agora, eles não tinham escolha a não ser se aventurar nas profundezas de Oroz, ao longo da costa norte do Mar Fumegante, em busca de algo que ainda valesse a pena. Para isso, ela e Yara passaram um mês caminhando de Mantares a Oroz. Ao longo do caminho, encontraram todo tipo de perigo. Criaturas aterrorizantes com carne em decomposição e os selvagens da terra arrasada que vagavam pelas terras do Longo Verão. Qualquer ameaça poderia ter sido fatal. Felizmente, as irmãs nasceram com um sentido poderoso, uma capacidade inata de detectar o perigo antes que ele chegasse. Esse dom as salvou mais de uma vez, assim como as ajudava agora a evitar os remanescentes abissais que vagavam pelas ruínas de Oroz. A razão pela qual eles arriscaram tanto perigo para vir a Oroz foi porque, não muito tempo atrás, alguém descobriu um ovo de dragão petrificado aqui e o vendeu para uma caravana que passava por uma quantia enorme, o suficiente para viver uma vida despreocupada em Mantares. Foi essa atração pela riqueza que levou tantos mantarianos a arriscar a jornada pelas terras queimadas do Longo Verão, na esperança de encontrar tesouros escondidos em Oroz, assim como ela e Yara fizeram. Mas ao contrário das irmãs, a maioria não possuía as habilidades necessárias. Muitas nunca chegaram a Oroz, e aquelas que chegaram ainda corriam o risco de serem atacadas pelo povo de Oroz. Poucos momentos antes, as irmãs tinham visto uma equipe de 7 homens caçadores de tesouros ser emboscada e massacrada por um grupo de moradores de Oroz, corpos rachados, escorrendo pus amarelo espesso, com olhos vermelhos como sangue. Eles reconheceram algumas das vítimas, entre elas alguns dos espadachins mais habilidosos de Mantares. Mesmo eles não tiveram chance alguma, cercados pelos habitantes de Oroz. Se guerreiros como aqueles não conseguiam sobreviver, ela e Yara não teriam esperança se fossem descobertos. Foi por isso que as irmãs se tornaram ainda mais cautelosas. Ao primeiro sinal de perigo, elas nem sequer estenderiam a mão para pegar um artefato antigo e valioso à sua frente. Elas se esconderiam, esperariam e só se moveriam quando a ameaça passasse. Foi com tanta cautela que ela e Yara conseguiram se aprofundar mais no interior da cidade de Oroz do que qualquer outra pessoa. Elas estavam cada vez mais perto de seu verdadeiro objetivo. Ao contrário de outros que vieram aqui em busca cegas, as irmãs tinham um plano. Antes mesmo de partirem já haviam escolhido seu destino, a residência do magistrado de Oroz. Aquela propriedade pertencera a um ramo dos senhores dos dragões valerianos. Os ancestrais das irmãs haviam servido como administradores daquele senhor dos dragões e eram nobres valerianos, então conheciam bem a propriedade. Seus ancestrais haviam deixado diários, e nessas notas havia detalhes sobre a residência do magistrado, incluindo algo de extrema importância para as irmãs. Um ninho de dragão escondido ali, onde ovos de dragão eram armazenados. A sensação de perigo logo desapareceu, mas as irmãs não emergiram imediatamente.
Esperaram em silêncio por mais um tempo, certificando-se de que a área estava segura antes de rastejarem para fora do fosso sob um pilar de pedra desabado. Ela e Yara eram idênticas na aparência, ambas com os traços inconfundíveis de Valíria, olhos roxos e cabelos prateados. A única diferença entre elas era que uma tinha cabelos loiro-prateados, a outra branco-prateados. Só pela aparência, as irmãs estavam entre as mulheres mais bonitas que alguém poderia imaginar, mas havia um porém, elas compartilhavam o mesmo corpo. Mesmo em Mantares, conhecida como a cidade dos monstros, pessoas com duas cabeças eram consideradas párias entre os párias, monstros entre monstros. Assim como os humanos discriminavam os deformados desprezavam aqueles ainda mais estranhos que eles. E como indivíduos com duas cabeças eram tão raros, as caravanas que passavam frequentemente estavam dispostas a pagar altos preços para comprá-los. Após a morte dos pais, o amigo mais próximo deles tentou vendê-los a um senhor de escravos merenese. Mas as irmãs perceberam a traição antes que ela acontecesse e o mataram antes que ele pudesse agir. Desde então, as únicas pessoas em quem confiavam eram uns aos outros. Seja em Mantares ou nas terras do longo verão, eles se moviam sozinhos, sem companhia. Talvez fosse por isso que sobreviveram tanto tempo. Uma cabeça observava qualquer movimento, enquanto a outra avançava sorrateiramente pelas ruínas. Em pouco tempo chegaram à propriedade do magistrado e começaram a se mover silenciosamente ao longo de sua borda, em direção ao penhasco com vista para o mar fumegante. Segundo as anotações de seus ancestrais, o ninho do dragão, residência do magister, ficava bem na beira do penhasco. Mas quando as irmãs se aproximaram da área, descobriram um grande número de habitantes de Oroz reunidos ali, à primeira vista pelo menos 200 a 300, impossibilitando a aproximação do ninho do dragão. O que parecia ainda mais bizarro era que, apesar do grande número de pessoas de Oroz presentes, nenhum deles pressentiu qualquer perigo. Na percepção deles, essas pessoas de Oroz eram inofensivas. O que fazemos agora? Ela perguntou a Yara diretamente através do link mental. Embora Yara fosse a mais nova das duas, ela sempre fora a única a tomar decisões. Na maioria das vezes era no seu julgamento que elas confiavam, como agora. Escondam-se ali. Eles provavelmente não vão ficar muito tempo, respondeu Yara rapidamente, apontando para uma torre em ruínas não muito longe. Ela concordou com a cabeça. Os dois percorreram cuidadosamente um pequeno trecho de ruínas e chegaram à base da torre destruída. Encontraram um pequeno buraco grande o suficiente para passarem por ele, entraram na estrutura e subiram a escada para uma parte destruída mais acima. Lá, encontraram o esconderijo ideal bem escondido, mas com uma visão clara da área ao redor. Como sempre, um deles ficou de guarda enquanto o outro procurava por perigo. Do seu ponto de vista, Yara viu que o povo de Oroz parecia estar realizando algum tipo de ritual religioso. Eles haviam amarrado os caçadores de tesouros capturados, aqueles que chegaram a Oroz apenas para serem capturados, aos pilares de pedra na grande plataforma do lado de fora do ninho do dragão. Além da plataforma, estendia-se o mar fumegante, denso com seus vapores venenosos onipresentes. Yara não era estranha à religião. Aliás, tanto ela quanto ela eram seguidoras devotas do Deus da Calamidade e há muito sonhavam em economizar o suficiente para fazer uma peregrinação à cidade sagrada da Calamidade. Anos atrás, durante o surto da Grande Peste, as duas irmãs adoeceram gravemente e quase morreram. Elas foram salvas por um asceta errante do Deus da Calamidade, que viajava para a Baía dos Escravos para combater a doença e passou por Mantares no caminho. Com ele, aprenderam sobre a Cidade Santa da Calamidade, uma cidade de paz e alegria, onde todos tinham comida e abrigo, e ninguém jamais passava fome ou frio. Tudo isso, disse ele, graças à proteção do Deus da Calamidade. As irmãs acreditavam que sua sobrevivência vinha dessa misericórdia divina. O que as comoveu ainda mais foi o olhar do asceta, sem repulsa, sem julgamento, apenas aceitação silenciosa, como se fossem pessoas comuns. Foi aí que sua fé começou. Antes de partir, o asceta deu-lhes um colar com o emblema sagrado do Deus da Calamidade. Disse-lhes que enquanto o usassem e seguissem para a Cidade Santa, receberiam proteção. Não precisariam continuar vivendo assim com medo, escondidos, caçados. Agora, sob a supervisão de Yara, o ritual parecia estar chegando ao fim. Os Oroz que estavam ajoelhados levantaram-se e gritaram a mesma palavra em uníssono. As figuras sacerdotais entre eles se afastaram da plataforma do ninho do dragão e se retiraram para as bordas externas. À medida que os cânticos se tornavam mais frenéticos, um grito agudo e penetrante ecoou do mar fumegante. Algo nas águas tóxicas estava respondendo ao chamado. O povo Oroz começou a gritar mais alto, suas vozes cheias de fervor, como se tentassem rasgar suas gargantas em adoração. Então Yara viu a superfície do mar fumegante começar a se agitar violentamente. Fortes rajadas de vento varriam a fumaça espessa e venenosa que pairava sobre a água. Algo enorme emergia das profundezas. O mar começou a ferver. Um tentáculo gigante irrompeu da superfície, batendo com força na encosta do penhasco. Suas ventosas se prenderam firmemente à face rochosa. Depois veio um segundo, um terceiro, seguido por vários outros 7, 8 no total, cada um se prendendo à parede do penhasco. Finalmente, uma besta marinha colossal, aproximadamente do tamanho de 2 elefantes e coberta de pústulas exudativas, emergiu do mar fumegante e começou a escalar o penhasco íngreme em direção à plataforma do lado de fora do ninho do dragão.
Num instante, o povo de Oroz silenciou, com todos os olhos fixos, ansiosos, no monstro marinho que havia subido na plataforma. Entre os sacrifícios, alguns dos caçadores de tesouros capturados ainda estavam vivos. No momento em que puseram os olhos na criatura, enlouqueceram completamente, gritando e se debatendo descontroladamente em uma tentativa desesperada de se libertar. Mas a luta frenética só tornou mais fácil para o monstro marinho encontrá-los. Um de seus enormes tentáculos varreu os cativos com uma precisão incrível. No momento em que os tocou, seus gritos foram interrompidos. Quando o tentáculo se afastou, tudo o que restou foram cascas enrugadas, cadáveres mumificados, como se cada gota de umidade tivesse sido drenada de seus corpos. Mas a criatura não parou por aí. Insatisfeita, voltou sua atenção para o povo Oroz parado além da plataforma. Seus tentáculos os atacaram. Tentaram se dispersar em pânico, mas a fera foi mais rápida. Vários foram instantaneamente capturados e, quando os tentáculos se retiraram, o povo Oroz também foi reduzido a cadáveres secos e sem vida. No entanto, comparados aos forasteiros sacrificados, os Oroz cobertos de pus pareciam muito menos apetitosos. O monstro marinho rapidamente mudou seu foco para um novo alvo, as irmãs Ela e Yara, ainda escondidas na torre em ruínas, observando a cena se desenrolar. Perigo! Perigo! O aviso surgiu em suas mentes, mais intenso do que qualquer coisa que já tivessem sentido. Sem hesitar, abandonaram o abrigo, saltaram da torre e fugiram em direção ao interior, mantendo a maior distância possível entre si e a costa. Mas eles não foram rápidos o suficiente. Os tentáculos do monstro se esticaram com velocidade e comprimento anormais, estendendo-se centenas de metros em um instante para bloquear seu caminho, curvando-se para dentro como se quisesse engoli-los inteiros. A avassaladora sensação de perigo os atingiu como um maremoto. Seus membros ficaram moles. Eles caíram no chão, sem forças para se mover, forçados a assistir enquanto os tentáculos os cercavam. Assim que eles pensaram que era o fim, um rugido ensurdecedor veio do céu, uma voz tão poderosa, tão inspiradora, que todos que a ouviram foram tomados de reverência e uma compulsão para se ajoelhar. O monstro marinho congelou. Recuou como se estivesse aterrorizado, afastando os tentáculos das irmãs e recuando em pânico. Deslizou desajeitadamente até a beira do penhasco e se lançou, mergulhando em direção ao mar numa tentativa desesperada de escapar. Mas o raio era mais rápido. Um raio espesso de um azul prateado desceu dos céus e atingiu o monstro em plena queda. Num instante, ele foi assado de dentro para fora. Mesmo de onde estavam, Ela e Yara conseguiam sentir o cheiro forte e inconfundível de lula grelhada. Então, das nuvens de fumaça tóxica acima, um dragão estranho e monstruoso emergiu, 4 asas, 4 pernas, crepitando com arcos de relâmpagos que dançavam ao longo de seu corpo como se fosse o próprio relâmpago. As nuvens venenosas ao redor foram dilaceradas pela tempestade que carregava. À medida que a escuridão se dissipava, a luz do sol irrompeu, raios dourados incedindo sobre as ruínas de Oroz que não viam a luz do dia há anos. O dragão brilhava com um brilho sagrado sob o sol. Ele pairou no céu por um instante, depois mergulhou bruscamente, pousando na superfície do mar. Suas garras agarraram o monstro marinho carbonizado com facilidade, apesar de ser muito maior do que ele. Suas 4 asas batiam com um zumbido baixo, erguendo o dragão e a presa no ar antes de planar de volta à plataforma do ninho do dragão, no topo da residência do magistrado. O povo de Oroz ficou paralisado de medo. Seu deus morto tão facilmente, agora parecia nada mais do que alimento para o dragão. Suas mentes ficaram em branco, como se suas almas tivessem sido arrancadas. Apenas um punhado do povo Oroz, aqueles que ainda se lembravam de sua linhagem, conseguia se lembrar de histórias antigas sobre dragões. E quando viram um cavaleiro de armadura completa saltar das costas do dragão, seus pensamentos se voltaram imediatamente para os senhores dragões de Valíria, há muito desaparecidos, outrora os governantes desta mesma cidade. O cavaleiro de armadura olhou diretamente para o povo de Oroz e começou a caminhar em sua direção. Um terror crescente tomou conta de seus corações. Não era um homem que eles viam se aproximando, era o medo encarnado. Eles quebraram. Alguns fugiram gritando em todas as direções. Outros, em pânico, correram cegamente para a beira do penhasco, despencando no mar lá embaixo, destino desconhecido. Em instantes, a área ao redor do ninho do dragão estava deserta. Restavam apenas o dragão, o cavaleiro e as irmãs de 2 cabeças que observavam ao longe. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.